Olá, queridos buscadores, sejam bem-vindos, bem-vindas. Aqui é Alice Duarte e eu tô aqui para falar sobre causas da ansiedade. Você que aí me ouve, você sabe qual é a causa da sua ansiedade? Tem ansiedade frequente? Tem ansiedade que incomoda, muito intensa? Ansiedade crônica? Coloca aqui nos comentários. E já aproveita, clica no aviãozinho, compartilha esse conteúdo com aquela pessoa que você ama, que você tem muito carinho, que você sabe que sofre de ansiedade e que às vezes só toma remédio e não encontra solução duradoura. Convide e aproveite também para, se você ainda não me segue, me siga aqui. Eu também tô com o perfil Por Uma Vida Sem Amarras. Eu tô lá no YouTube, tô no Facebook também, se vocês quiserem. E aqui vocês podem me acompanhar mais de pertinho, para não perder nenhum conteúdo, para não perder nenhum aviso, direto na minha comunidade Por Uma Vida Sem Amarras, no WhatsApp. Então, nessa comunidade, que é um grupo fechado, só os administradores mandam mensagens lá, eu coloco, né, os avisos de live, aviso com antecedência qual vai ser o tema da live. Você pode também acessar os links úteis, né, tirar qualquer dúvida lá, então fica muito fácil. Deixa eu avisar o povo aqui, o povo da comunidade, que eu já estou ao vivo, o pessoal aí chegando também. Bora lá, vamos? Vamos! Aí, hoje tem novidade, hein? Vou contar uma novidade aqui logo de cara, pra gente ir direto ao assunto, né? Porque vocês estão percebendo que eu tô falando bastante de ansiedade nesse mês. E tem novidade sobre isso. Se você quer saber como superar feridas emocionais da infância, traumas, tanto pessoais como transgeracionais, conheça mais os meus serviços clicando no link que está na minha bio. Lá tem acesso direto para a plataforma do Personare, a plataforma de venda dos meus atendimentos, das minhas consultas, e lá tem todas as informações sobre como funciona, valores, formas de pagamento, e lá também você consegue fazer o seu agendamento, ok? Então, antes de eu entrar no tema dessa live, que hoje eu vou falar sobre o que, na verdade, causa, né, que realmente causa a sua ansiedade, eu quero avisar, eu já tenho avisado nas últimas lives, mas agora o papo já tá ficando mais, né, mais sério. E eu vou lançar um grupo terapêutico SOS Ansiedade. Esse grupo, as inscrições vão começar no dia 1º de outubro e vai funcionar da seguinte forma: vão ser 5, né, encontros. Deixa eu ver na minha colinha aqui. Vão ser 5 encontros, tá? 3 por vídeo, 3 gravados, onde vocês vão ter um aprofundamento teórico, vão ter uma vivência terapêutica, corporal, para vocês aprenderem a fazer a gestão e a autorregulação da ansiedade, para vocês trabalharem isso no corpo, na fisiologia, né, da ansiedade. E depois vai ter 2 encontros ao vivo comigo, onde nós vamos aí trabalhar em grupo, individualmente no grupo, e o grupo também vai ter ferramentas para se trabalhar em paralelo. Nós vamos aí trabalhar com várias técnicas, daí pro caso, porque a necessidade de cada um é diferente, a causa da ansiedade de cada um é diferente, vocês vão ver nessa live. Então, nesses últimos 2 encontros, que vão ser ao vivo, então vai ter atendimento em grupo, né? Vai ter técnicas corporais, vai ter também constelação familiar. Então, o aviso importante é o seguinte: ficou interessado, tem acompanhado as lives, então entra no link da minha bio, primeiro botãozinho lá, fala grupo, né, que é o grupo SOS Ansiedade, já entra lá,
que é um grupo, um grupo VIP lá no WhatsApp, para eu saber que você está interessado. Então, nesse grupo, eu vou passar as informações, os detalhes. É um grupo de pré-inscrição. Então, você pode entrar nesse grupo. Lá eu vou falar mais detalhes, né, sobre o grupo, como é que ele vai funcionar. Quando vai abrir as inscrições, o período de inscrição, daí todas as informações, o link, tudo certinho para vocês, tá? Então tá o primeiro link para vocês acessarem lá. Então vai ser um grupo muito bacana mesmo. Quem conhece aqui, quem vem me acompanhando sabe que a ansiedade foi uma questão, por causa da ansiedade que eu mergulhei no mundo do autoconhecimento, que eu mergulhei no mundo da terapia, do yoga e de todo o caminho que eu fiz até chegar onde eu tô. A transição que eu fiz, uma transição profissional, né, em 2014, para trabalhar com constelação familiar. E a ansiedade, eu trabalhei, utilizei quase todas as mais conhecidas, pelo menos, né, ferramentas de autoconhecimento e de manejo da ansiedade. E eu trago toda essa minha experiência, essa minha jornada de quem já teve síndrome do pânico com 19 anos e quem hoje, né, está muito num relacionamento muito ok, muito legal com a ansiedade, né, graças a Deus, num manejo muito legal. Então, todo esse meu conhecimento eu vou passar para vocês. Então, vai estar muito legal. E tem essa força do grupo, né? Porque como tá todo mundo no grupo com a mesma questão, vocês que estão aqui, que conhecem o básico da constelação familiar, já sabem que a força do grupo, da egrégora, né? O campo que se abre é uma outra história. Então, a cura de um impacta na cura dos demais. O processo, o insight, né, a liberação de um impacta os demais. Então, todo mundo vai estar naquela força de grupo e a potência, isso é muito maior, tá? Por causa das ressonâncias. Porque a gente é tudo farinha do mesmo saco, né? A gente é ser humano, a gente tem tudo quanto é tipo de emoção igual, a gente tem história, veio de sistemas familiares com muitas questões, né? Muitas vezes com infâncias difíceis também, onde teve muita necessidade, muita privação. Então a gente também traz questões em comum e vai ser muito legal também ter esse momento, esse encontro, essa partilha, tá bom? Então cliquem lá, entrem no grupo de pré-inscrição, porque lá eu vou colocar depois as informações. Se você está interessado, me deixa saber que você está interessado, que eu vou passar as informações lá nesse grupo particular, tá bom? Bom, gente, vamos então para o assunto. Quem tiver pergunta, vão colocando aqui. Podem mandar nesse balãozinho aqui com ponto de interrogação, que eu posso ler no final, se tiver tempo. E vamos falar dessa tal de ansiedade, né? Eu primeiro gostaria de falar um alerta, que foi o que eu passei, né? E lá atrás, quando eu tava assim, que é o pico, né? Da ansiedade, não tem pior do que síndrome do pânico. É uma coisa que eu não desejo para ninguém, nem para o ser humano mais ruim desse planeta, né? Eu acho que é uma coisa muito horrorosa e a primeira alternativa que me foi dada quando você está numa crise, quando você tem um problema que atrapalha bem mesmo a sua vida, né? Na época eu cheguei a pensar que eu não ia conseguir seguir com meus estudos, eu estava no segundo ano de faculdade, eu achei que eu ia ter que trancar a faculdade, que eu não ia conseguir fazer, de tão incapacitante que é essa doença. Então tem vários níveis, né? Eu tô falando do nível hard, mas tem aquela ansiedade crônica que te acompanha, que é intensa, que te prejudica também, que ela tá ali todo dia, você não tem ataques, você não tem crises a ponto de, sei lá, né, ter um descontrole total do seu corpo. Porém, tem muita gente que tá com nível altíssimo, né? Eu recomendo fortemente que vocês assistam o Greg News dessa semana, que é aquele programa do... Ai, meu Deus, fugiu o nome dele. Ai, alguém me ajuda? Minha memória tá bem ruim hoje. Quem coloca aqui de quem que é aquele programa? É da HBO, então vocês podem ver um resuminho desse programa no YouTube. Greg News, do Gregório Duduvier, é isso?
do Vivier, não do Vivier. Obrigada, Suzy. Eu recomendo que vocês assistam. Por quê? Porque o tema que ele colocou lá é de importância, assim, ó, mundial. É assim, eu tô para fazer uma sequência de stories para desdobrar esse assunto, para falar sobre o assunto, porque o que ele trouxe ali é muito, muito, muito importante. Ele falou da psicanálise. Não é o assunto aqui, né? Eu não trabalho com psicanálise, porém conheço muitos psicoterapeutas. Não é falar sobre psicanálise, mas o que ele trouxe nesse programa, ele traz uma discussão muito importante sobre o uso, sobre essa epidemia que a gente tem, se não pandemia, de doenças mentais, de depressão, de ansiedade e um uso descontrolado de remédios controlados, né? A categoria dos remédios que são os antidepressivos, os ansiolíticos, essa categoria de remédios é o topo do consumo, é o que mais é consumido no Brasil, nos Estados Unidos também, não precisa nem falar, né? Onde estão lá, né, o berço das maiores gigantes da indústria farmacêutica. E nesse programa, ele faz um alerta desse uso indiscriminado, tá? Que engorda aí o bolso de grandes indústrias, que a gente sabe muito bem, né, indústrias multimilionárias, e que estão, né, deixando o povo, a população inteira entorpecida, adiando o problema, a depressão, a ansiedade, só adiando, eles enriquecendo, porque eles nos desmamam, né, os pacientes, nos desmamam, você vai no médico, tá com antidepressivo, e ele traz isso, dados, é muito impressionante, ele vai trazendo dados dos Estados Unidos, dados do Brasil, e o quanto hoje, né, daí ele traz toda a polêmica com aquela Pasternak lá, que lançou um livro falando mal de várias terapias complementares, né? Eu não li o livro, nem vou ler, talvez, provavelmente, eu suponho, né, no caso que ela também comente da constelação familiar, porque, inclusive, né, a fofa da Natália Pasternak já fritou um artigo meu que saiu no Personário de Constelação Familiar, que ela tem aquele discurso dela, né, de atacando todas essas terapias que não são comprovadas pelo método tradicional cartesiano científico, e ela classifica todas essas como pseudociência. Então ela faz uma crítica bem agressiva, né? E o Gregório fala desse livro, ele comenta sobre os números, né, da indústria farmacêutica e o quanto é danoso pessoas que têm uma notoriedade como ela, né, na mídia, porque ela ganhou muita notoriedade, muita visibilidade por conta da pandemia, defendendo vacina, que tinha que ser defendida mesmo, né, defendendo a ciência, defendendo a vacina. Só que, enfim, a mulher faz lá parte, né, de um órgão, de uma indústria farmacêutica, né, então, assim, comentem vocês, né, opinem vocês. É complicadíssimo, né, porque, assim, a gente não tem, eu não vou entrar nesse assunto, tá, da ciência, da não ciência, veio a nota do Conselho Nacional de Psicologia, fazendo duras críticas à constelação familiar, desaconselhando, porque não segue métodos científicos e a psicanálise também não, né? Daí detonam Freud, assim como detonam Bert Hellinger, e a população toda sofrendo na mão das grandes indústrias farmacêuticas, tomando remédio por décadas, e não saindo disso, tá? Não estou aqui, eu não vou também ir do 8 a 80, né? Eles estão num lado, eu não quero ir para o outro. Então, eu também não estou aqui para atacar a indústria farmacêutica e condenar o uso de remédios. Não estou, porque sim, eles são úteis. Na época que eu estava no auge da crise, foi útil para mim, tá? Mas por um pequenininho espaço de tempo.
porque eu sabia já, né? Naquela época eu já tinha, graças a Deus, esse esclarecimento de que isso não ia resolver minha vida, né? Porque eu tomava remédio, eu ficava imprestável, tapeava lá os sintomas, mas o meu problema estava ali. Eu estava só colocando, como eu disse ali, né? Na chamada aí de algum vídeo que eu coloquei que eu nem lembro, né? Não é, pra mim é colocar lacinho. Minha mãe falava muito isso, eu achava engraçado, né? Mas eu vou trazer, eu vou trazer essa comparação porque eu acho que ela cabe. Não é sobre colocar perfume e lacinho no cocô. Não é. Tá? E pra mim remédio é esse verniz, esse disfarce, tá? Usado da maneira correta e pelo tempo correto, ó, ajuda pessoas em situações muito graves. A minha era uma situação bem complicada, né? Então, é necessário, é importante. Agora, a indústria quer que você se emancipe disso? Eles estão ganhando, engordando dinheiro, engordando o bolso deles. Eles estão preocupados de você ter efeito colateral, de você ficar entorpecido? Eles estão preocupados? Não. É muito interessante para essas empresas, para o governo, que ninguém vai procurar constelação, que ninguém vai procurar psicanálise. Né? E assim, a psicologia ela é recomendada assim como a psiquiatria, por quê? Porque um manda para o outro, o psicólogo manda para o psiquiatra manda para o psicólogo e todo mundo vai lá, vamos tomar remédio junto também. Em muitos casos, tá? Pronto, falei. O que a gente precisa falar, né? Ansiedade, gente, a gente tá falando de corpo humano. Ansiedade é uma emoção humana. Se ela tá aí, cara, ela tá gritando que algo tá acontecendo. Toda doença, todo sintoma, é um grito do corpo de que algo não tá funcionando nesse sistema. Pode ser o seu sistema biológico, o teu corpo físico, pode ser o seu sistema familiar, tua ancestralidade. Algo tá em desordem. E não dá para calar o sintoma. Só calar o sintoma. Às vezes é necessário, às vezes precisa de remédio. Eu tomo remédio quando necessário, quando eu tô com dor. Graças a Deus temos a indústria farmacêutica para nos apoiar. Agora, você achar que isso é... Vamos tratar a depressão, vamos tomar remédio. E olha, você vai... Olha, até em ginecologista. Eu já fui em ginecologista que me receitou antidepressivo. Porque eu tava lá reclamando de alguns sintomas de TPM, ela me tascou antidepressivo. Uma ginecologista. Então, assim, gente, a questão é... Eu não vou me alongar muito nesse assunto, assim, a questão é feia. Se quiserem saber um pouco mais, assistam esse episódio dessa semana, né, do Greg News, que ele fala realmente, assim, a gente precisa estar agora... A gente está numa crise de saúde mental. Então, a gente precisa agora... Não ficar com essa coisinha de ficar atacando a psicanálise, atacando Freud, atacando Bert Hellinger, atacando a constelação, atacando a astrologia, atacando, olha, até a acupuntura, homeopatia, tudo isso entrou lá no bolo, sabe? Misturaram isso tudo com ufologia, achando que tudo era farinha do mesmo saco, que era tudo... Olha, gente, tantas abordagens que estão aí disponíveis, né? Graças a Deus teve pessoas com inteligência no governo a ponto de, em 2018, ter aquela portaria do SUS que inclui uma série, dezenas de técnicas, de práticas terapêuticas complementares integrativas. Então tá lá, isso é oferecido no CAPS, né? Graças a Deus isso é oferecido. Ainda está muito longe de ter o acesso para todo mundo. Eu sei que o acesso à terapia não é para qualquer um, é uma coisa ainda bem elitista, né? Eu sei disso. E a gente tem que levar informação, tá? Porque tem tratamentos acessíveis, tem pessoas que querem levar isso adiante, baratear o custo. Então, fiquem de olho, apoiem, né? E cuidado com esses discursos extremistas que andam rolando nessa terra de meu Deus chamada internet. Bom, dito tudo isso, quero que vocês saibam que não caiam nessa conversinha de que a depressão, a causa da depressão é um
desequilíbrio químico no cérebro, tá? Isso é consequência, não é causa. Desequilíbrio químico, sistema todo. Isso é sintoma, não é causa. Então, causa, vamos falar de causa da ansiedade, né? Tem uma porção de causas. Primeiro, eu gostaria de trazer uma visão mais, falando mais da nossa biologia, uma visão falando do corpo, né? O que é ansiedade para o corpo? A ansiedade, ela é uma carga que não encontrou fluxo. E o que é essa carga? Uma carga energética, uma carga emocional, uma carga bioquímica, né? Então, assim, a gente tem a bioquímica das emoções, a gente sente algo e isso não tem fluxo, isso não consegue se resolver, isso não consegue sair. Então, daí vem a ansiedade. Então, a ansiedade, ela pode vir de por exemplo, exemplos completamente opostos, assim, e nada a ver, como eu tô na selva, me perdi numa trilha e tá escurecendo, eu não tenho celular, não tenho bateria, me perdi numa trilha e como vão me achar? Tô no meio de uma selva. Você vai ter ansiedade porque você vai ter medo de que você eventualmente possa morrer. E você pode ter ansiedade na fila de espera da lotérica, né? Aquela fila grande, você fica lá com uma paura, né? Uma ansiedade. Por quê? Porque tanto em um contra o outro, quer dizer, o seu corpo se recebeu uma carga, o seu corpo recebeu uma emoção, né? Sentiu algo ali, sentiu muitas vezes um medo e essa causa, esse algo não se resolve naquele momento. Então você fica ali, né? Às vezes você fica querendo dar um grito, xingar lá a atendente, né, que tá demorando lá e só tem uma atendente, né, no banco, você quer xingar o banco ou a agência e não xinga, então aquela carga fica lá. Então carga sem fluxo é combustível para emoção. A ansiedade, partindo dessa causa bem genérica, né, carga sem fluxo. Então eu posso ter uma carga sem fluxo tanto de algo que eu tô tendo agora, por exemplo, eu tô na fila do banco, né? É uma carga, uma emoção que está adaptada para aquele contexto que eu tô. Então, assim, eu tenho que entregar tal coisa, tem não sei quem me esperando, eu tô presa nessa fila, eu não consigo resolver, então isso está adaptado ao momento, né? Quando é uma ansiedade já crônica, que você tem aquele estado de hipervigilância meio constante, né? Já é uma coisa que, assim, eu não tô na fila do banco, eu não tô perdida na selva, e aquela ansiedade tá lá. Ela, muito provavelmente, isso é um indicativo de que seja um conteúdo mais antigo, seja uma reação corporal desadaptada ao momento presente, tá? Então você tá lá, acorda já tendo taquicardia, palpitação, você tá assim, a princípio de boa e acontece uma reação assim. Isso daí já é uma coisa desadaptada para o momento presente, mas isso remete a algo que aconteceu no passado, tá? E geralmente esse algo que aconteceu no passado, que está muito intenso e está desadaptado ao momento presente, fala de memórias, fala de feridas, de situações traumáticas e possivelmente lá da infância. A ansiedade, que hoje às vezes se torna algo crônico, a gente vai olhar e ela tem raiz lá na infância. Porque a ansiedade, ela é um alarme de apego. É um alarme de apego. Então a criança, ela precisa do apego para sobreviver. O apego é o vínculo, é a conexão. Existem vários hormônios, né, nos mamíferos que produzem esse vínculo, essa conexão. Porque sem esse vínculo, sem essa conexão, não há sobrevivência. Então esse vínculo tem a ocitocina e outros hormônios aí que garantem nos mamíferos essa conexão, esse vínculo.
Então, esse vínculo que eu vou chamar aqui de apego, né? Se a criança, os pais saem de cena e a criança não vê os pais, às vezes os pais são na casa, não abandonaram, mas a criança não está vendo os pais. Então, a criança não sabe se esses pais foram embora, se eles vão voltar, quando eles vão voltar, se eles vão voltar, por que eles foram embora. E a criança começa a chorar, o bebezinho começa a chorar. Então, o choro, ele é esse alarme de apego, ela tem essa ansiedade da separação. Porque a necessidade de vínculo, ela vem antes de todas as necessidades, inclusive da necessidade do alimento, todas as demais, tá? Porque é a qualidade do vínculo que vai garantir que aquele adulto, cuidador, geralmente os progenitores, vão suprir as necessidades básicas daquela criança. De proteção, de alimento e tudo. Então, sem o vínculo não tem nada. A criança é abandonada e ela é entregue para a própria sorte. Por isso que, assim, né, você veja lá, né, uma mamãe gatinha que teve lá sua prole e ela vai lá, se afasta da ninhada, ela vai procurar comida e quando ela se afasta, os gatinhos começam a chorar. E a mãe vai se comunicando, ela vai chorando também, ela vai falando para eles entenderem que ela tá lá, que ela vai estar perto, que ela tá de olho e ela volta lá para atender. Então, esse é um instinto natural, né, deveria ser o instinto natural, né, de todos os mamíferos. Os mamíferos, os animais estão plenamente conectados com a sua autenticidade, com seus instintos, com a sua biologia, a sua corporalidade. Eles escutam esse choro e a mamãe volta para estabelecer o vínculo. E ela fica lá cuidando da prole até a prole ter autonomia suficiente para se virar sozinha. O problema é que o ser humano tem essa coisinha aqui, né, que cresceu, que a gente chama de córtex, né? Córtex, neocórtex, que é esse cérebro mais desenvolvido, e a gente pode escolher, por exemplo, se eu tô aqui, tô com vontade de fazer xixi. Meu corpo tá dizendo assim, xixi, mas aqui o meu cérebro tá falando, não, eu tô aqui fazendo live, eu não posso parar aqui e deixar as pessoas aqui enquanto eu vou fazer xixi. A minha biologia tá mandando eu fazer xixi, tem que atender agora. Tá? Eu não tô com vontade de fazer xixi não, tá, gente? Eu tô dando só um exemplo. E a minha... não, mas eu tenho que terminar o que eu tô fazendo. Então, o neocórtex, que é a nossa inteligência, a nossa capacidade de decisão, fala assim, não, agora eu não vou atender a minha necessidade, eu vou fazer outra coisa. E daí a gente, né, os pais, né, que foram... Tem a prole, daí já precisa trabalhar, precisa sair, precisa fazer não sei o quê, e daí aprende lá, né, naqueles livros antigos super, né, totalmente alheios à nossa própria biologia, que desconheciam completamente o funcionamento do próprio filhote, né, o filhote humano, e pregavam que assim, o bebê chorou, deixa ele chorar. Deixa chorar, aprender. Para não ficar, né? Não ficar dependente, deixa chorar. Para ter força nos pulmões. Nossa, cara, tinha cada baboseira nos livros de antigamente, né? E provavelmente vocês que estão aqui me assistindo tiveram pais que se informaram nessa época aí, com essa onda que teve, alguns livros aí dos primórdios, né? Da parentalidade, ensinando esse tipo de coisa. Deixa chorar, né? Deixa chorar. E daí viu que funcionava, porque a criança parava de chorar, porque a criança entrava num estado de congelamento, num estado traumático, o cérebro desligava, a criança ficava em congelamento porque ela sentia que a vida dela estava ameaçada. Então ela ficava quieta, não falava nada. E daí falava, viu? Funcionou, a criança parou de chorar. Não, a criança está tendo uma resposta. Homem escrevendo o livro. Suzy. Agora, com o avanço da neurociência, que estão estudando realmente como é que é o desenvolvimento do cérebro do bebê, então estão vendo, né? É só olhar para a natureza, né, gente? É só ver como os animais estão muito mais conectados com a autenticidade deles. Como eles fazem, a gente tem que... Não dá para não ser animal nessa hora. A gente tem que ser animal, cara. Né? O bebê nasce ali, né, das tuas entranhas, assim, sai pelo canal vaginal. Que coisa mais animalesca que isso? E a gente precisa estar ali, né, lambendo a prole mesmo. Uma vez eu fui na
naquele lugar bem bonito nos Estados Unidos, chama Monument Valley, que é o encontro de, acho que são 4 estados americanos, onde tem uma grande reserva dos índios Navajo. E lá eu fui lá, né, tem um museu desse povo nativo e com os artefatos deles, né? E assim, né, os povos indígenas são muito mais conectados com a própria natureza humana do que a gente, né? E eles tinham aqueles, muito interessante, eram casulinhos, que a mulher pegava lá uns gravetos e tecia, né? Fazia todo um casulinho mesmo. Fazia uma trama de tecido e amarrava assim como se fosse um cadarço na frente, colocava o bebê e colocava numa mochilinha nas costas ou aqui na frente. Então a mulher que ia arar a terra, que ia cuidar da terra, que ia fazer a comida, tudo, e ela não tirava, o bebê estava sempre para ela poder estar com as mãos livres, né? E poder trabalhar e poder fazer as coisas, e ela ficava sempre com o bebê próximo ao corpo. E a gente foi perdendo tudo isso, né? Foi vindo os berços, os carrinhos, tudo para facilitar a vida, por um lado, mas para criar bastante traumas aí. Então, esse bebê que chorou, e de novo, o choro é o alarme do apego, tá? E ela chora porque ela tem medo de morrer, tá? Então, por isso que vem a traumatização. E esse medo que vem, ele é um medo adaptativo, ele é um medo que vem é o material combustível para a ansiedade, né? Ele é um medo adaptativo, ele é um medo que é um mecanismo de enfrentamento. Se a criança não chorar, o adulto não vai atender, né? Então, é o recurso que a criança tem. Se essa carga que foi gerada, o medo, né? A ansiedade de não ver o pai, de não ver a mãe, de não ver o cuidador, essa carga não é liberada, isso não é descarregado, vira ali o combustível para a ansiedade, combustível para uma ansiedade crônica na vida adulta. Lá na adolescência começa a estourar. A minha estourou com 19 anos, tá? Quando a pessoa não cresceu em ambiente seguro, né? Depois está lá essa idade bem complicada, que é o primeiro setênio, o primeiro, né, dos 0 a 7 anos, que é crucial, é a fase que o cérebro cresce mais rápido, que faz mais conexões cerebrais, que forma toda a nossa estrutura de funcionamento. Então, essa é uma fase muito delicada. Se nessa fase não houve, né, não teve um ambiente seguro para essa criança crescer, se era um ambiente hostil, com agressões, com gritos, com violência, com crítica, né? Esse cérebro ele foi desenvolvendo, foi crescendo para ficar em alerta constante, buscando detectar perigo. E vira um corpo viciado, né? Vira um corpo viciado nesse tipo de adrenalina. Então, é um cérebro já que também a pessoa vai se tornar ou explosiva, quando for adulta, né? Ou uma pessoa explosiva, ou uma pessoa cronicamente ansiosa, que vai sempre esperar que o pior, que sempre algo ruim está prestes a acontecer. Mesmo quando a pessoa está lá, né, tá tudo bem na vida, tá vivendo uma fase boa, mas fica assim naquela apreensão, assim, de que algo ruim vai acontecer. Tá? Isso é super alerta vermelho de traumatização. A ansiedade, isso já falando, né, de questões que nos acontecem, né, essas cargas, né, pode ser, o mais comum são esse estresse crônico da infância, e hoje, e não sou eu assim que estou falando, que no achismo, né, hoje a neurociência ela traz evidências muito claras, né, fotografa um cérebro de uma criança que cresceu num lar violento, né? Você vê como é que é o crescimento do cérebro, quais são as zonas mais ativadas, o cérebro é todo impactado, o crescimento dele é todo impactado. E um cérebro de uma criança sadia, né? Até o tamanho ele é diferente. Porque imagine, uma criança que ela está num ambiente seguro, o cérebro e as conexões neurais dela estão florescendo para ela brincar, para ela explorar, para ela aprender, não para ela se proteger, não para ela sobreviver.
Se ela está tendo que usar a energia dela, que seria gasta para o crescimento desse cérebro, de sinapses, de tudo mais, se ela está usando essa energia para sobrevivência, esse cérebro não se desenvolve como deveria. Então, vai ter prejuízo para o resto da vida, né? Então, isso é bem grave. Então, essa carga emocional não processada, né, vira combustível para a ansiedade, principalmente a ansiedade crônica. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Agora trazendo um olhar bem de vanguarda mesmo, de vanguarda, tá? Porque assim, hoje, o que é de topo de pesquisa hoje, é isso que eu trouxe para vocês. Teoria do apego, o que a neurociência está falando sobre o desenvolvimento do cérebro, tudo isso, né, as traumatizações e o impacto disso no desenvolvimento de doenças crônicas, não só ansiedade, doenças mentais em geral, inclusive doenças físicas, doenças crônicas, né? Isso a ciência já, isso é o topo do que a pesquisa hoje está alcançando, mas tem coisas que a pesquisa ainda está assim esboçando, que ainda não tem nem aparatos científicos para medir isso, né? Que é a questão do impacto do que aconteceu nas gerações anteriores, tá? Então, esse impacto que não é só genético, né? Que não é só, né? Que vem essa carga que vem, não é? A gente fala assim, ah, não, a pessoa tem aqui autismo porque autismo é genético. Daí vê lá várias pessoas na família, né? Daí tem doença crônica, daí tem um comportamento. Ah, pessoa explosiva. Ah, fulano é explosivo, fulano é explosivo. A pessoa que tem ansiedade, o que é isso, né? Então, as minhas experiências de consultório com ansiedade é muito diversificada, tá? Tem, por exemplo, clientes que vêm constelar ansiedade. Geralmente, na constelação, a ansiedade é sintoma de alguém que está fora de lugar no sistema, que está ocupando o lugar de outra pessoa. Por exemplo, se eu sou filha que veio após 2 abortos, esses abortos não foram assumidos, não foram integrados, não foram honrados, essas crianças não nascidas não foi dado um lugar para elas, não? Então essas crianças não nascidas, esses bebês não nascidos, não deixam de pertencer, não deixam de estar, de ter uma ordem e de pertencer ao sistema, né? E clamando por inclusão. Então viram excluídos. E os excluídos têm um impacto muito grande nos que vêm depois. Porque com frequência quem vem depois vai sintonizar com o destino, com o sintoma daquele que foi excluído. E abortos, na cultura que nós vivemos, que trata o aborto como uma coisa assim burocrática, mesmo assim, os provocados são colocados lá, né, na sombra, vão para a sombra mesmo, porque fala, não, a pessoa tem vergonha, tem culpa, então não quer falar sobre isso, quer virar a página, fechar numa pasta, enfiar lá embaixo da gaveta e esquecer o que aconteceu, né? E às vezes até mesmo os espontâneos, porque nos espontâneos a pessoa também às vezes criou expectativa, né? Eu atendi esses tempos uma cliente com essa questão aí, né? Ela foi criada muita expectativa soube lá que ficou grávida, pegou o teste de gravidez e revelou lá na festa de família de final de ano, e todo mundo chorando e tirando foto com o resultado, fazendo aquela festa. Então, os amigos, que toda uma expectativa, e depois teve a perda gestacional. Então, é um sonho que não se concretiza, né? E às vezes a mulher, ela foge pro mental, trata isso de uma maneira muito, muito prática, muito racional, para não adentrar na dor, né, dessa perda. E daí escuta dos médicos, mas tudo bem, isso acontece, não dá nada, tantas mulheres fazem, né, daqui a pouco você tá engravidando, então até a equipe médica também não ajuda, né, a entender que isso foi, né, uma vida perdida.
Então, para o sistema familiar, não importa se essa vida teve dias ou se essa vida teve décadas ou século. Você viveu 100 anos. Para o sistema familiar, pertence, tem um lugar, pertence do mesmo jeito. Não é que um pertence menos, um pertence mais. Não existe isso. E pertence, tem igual direito de pertencer, tem o seu lugar e precisa ser considerado, precisa ser olhado. Então, quando não se olha, por exemplo, um filho que vem depois de um aborto, às vezes adota uma emoção que estava naquele tecido lá, naquele embrião, que já tinha, né, tecido, lá no tecido embrionário, já tinha o seu sistema nervoso, já tinha suas emoções, já tinha consciência. E sentiu medo. E esse medo, essa ansiedade, às vezes é passada para quem vem depois. A pessoa tem medo de ir para a vida, medo de não sobreviver, tá? Isso também é passado. Porque o que vem depois acaba adotando o comportamento, o sentimento, a emoção, o sintoma daquele que foi excluído. É comum também, né, pessoas com ansiedade estarem identificadas e emaranhadas com ancestrais de outras gerações. Ancestrais que tiveram histórias difíceis ou passaram por traumatizações bem intensas, que carregaram aí muito medo e esse medo não foi processado, essa carga emocional, esse trauma não foi processado, então isso fica ali pairando no sistema. E vem porque assim, tudo que é excluído, tudo que não é olhado, fica persistindo, fica cutucando, fica se repetindo, porque aquilo lá tá gritando para ser visto. Então, as histórias, eu sempre falo para meus clientes, as histórias, as cargas emocionais não morrem com quem morre. Não morrem com quem morre, tá? Isso tudo a gente vai fazendo, né, esse download, né? Nós somos constituídos dos nossos ancestrais, né? Parte partes de mim é parte do meu pai, da minha mãe, da minha bisavó paterna, do meu avô paterno, da minha bisavó materna, do meu trisavô. Então é uma colcha de retalhos. A gente é o resultado disso tudo. Então aquilo que aconteceu lá com eles nos impacta. Então na epigenética é uma disciplina que está avançando, né? Um novo campo de pesquisa na área científica que está fazendo estudos nesse sentido, de ver o impacto do que aconteceu nas gerações anteriores, nas gerações seguintes. Por exemplo, transmissão de comportamento, de trauma, né? Já tem evidência científica, é um campo muito novo, né? É um campo de estudos muito novo. Mas a gente, né? É porque é difícil, né, gente, colocar a alma humana no microscópio, né? No laboratório, no ensaio, num tubinho de ensaio. A gente tá falando de alma humana. A gente tá falando de campo mórfico. Então, a gente tem essa ilusão que a gente é só o que a gente é. No máximo que a gente tem influência lá da nossa família de origem. Papai e mamãe, irmãos. No máximo. A gente esquece que a gente tem toda a ancestralidade, né? E tudo que aconteceu lá impacta fortemente no que nós carregamos hoje, tá? Então, é sim muito comum, né? Por exemplo, a carga que você sente hoje ser algo adotado de um ancestral. A gente coloca lá e aquele ancestral tá paralisado de pânico. A gente vê isso no movimento no corpo, no movimento do representante. De olhos fechados, não querendo olhar para algo muito grave, ou algo muito ameaçador, ou algo ou alguém, geralmente algo ou alguém. Uma tragédia, um acidente, algo muito difícil, um luto, um assassinato, né, uma violência. Geralmente é algo bem grave. Né? Então você vê lá o ancestral com os olhos fechados, quer dizer, eu não quero ver para isso, eu não olho para isso porque eu não dou conta de olhar para isso. Isso é muito difícil para mim. Então, se aquele ancestral não olhou, se aquela carga não foi liberada, o sistema
o sistema, a consciência do sistema familiar fala assim, ó, pega lá a bola da vez, pega lá a última geração e fala, opa, vem cá. Vamos botar aqui alguma coisa para essa pessoa aqui, para ela olhar e para ela trabalhar isso. Algo precisa ser olhado nesse clã, algo precisa ser liberado. Daí aquela pessoa vem, se ela não faz uma constelação, ela não vai saber qual que é a causa. Ela vai ficar lá tomando remédio, às vezes vai ficar, pode até ficar anos numa psicoterapia, né? E é que nem assim, você fica a psicoterapia, né, em muitos casos, né, a terapia cognitivo-comportamental vai ficar lá mudando, fazendo técnicas assim para trabalhar o sintoma, né? Para você gerenciar ali o sintoma. Mas esquece que abaixo, né, da lâmina d'água tem toda uma montanha, né, do iceberg. Então, não que não seja importante, não seja útil, né, ter essas técnicas, fazer o manejo, mas quando a gente atua na origem, tá, na causa, o tratamento fica muito mais fácil, né? Então, assim, gente, cara, quem faz, quem constela, quem vem constelar comigo, fala assim, meu Deus, minha vida agora tá andando. Eu me sinto viva de novo, agora eu me sinto conectada com a vida, agora as coisas estão fluindo, agora eu tenho força, né? Porque quem tá na ansiedade, quem tá fora de lugar no sistema, outro lugar, né? Outro sintoma, é quando a pessoa tá, por exemplo, a mãe não cumpre o papel de mãe. A mãe não cumpre o papel de mãe, seja lá por N razões, né? Sim, a causa vê. De forma, a Suzy perguntando, né? Na constelação a gente vai. Se, por exemplo, a causa está na infância, a gente vê o cliente vinculado com pai e mãe, vem a criança interior ferida, aparece com nitidez. Se não é, caminha lá para a ancestralidade. Às vezes vai lá quarta, quinta geração. E não é raro, assim, é muito comum vir questões de quinta geração. A gente está falando de tetravós, de pentavós, imagine quanto tempo atrás. E essas questões ficam lá amarrando, às vezes, um clã, né? Se você quer um indício, pega questões repetitivas no sistema, né? Questões repetitivas daquele sistema que sempre acontece em acidentes de trânsito com morte. Uma geração, acontece lá no filho, acontece no tio, aconteceu no avô. Ou o alcoolismo, né? Ou crianças abandonadas, ou crianças fora do casamento, né? A escravidão ainda tá aqui, então, né? A Suzy falando. A escravidão tá aqui, bate na porta, bate na porta. Você acha que alguém olhou para a escravidão no Brasil ainda? Ninguém. Nem para a escravidão, nem para a ditadura. Ninguém olhou para isso. Né? Eu já atendi, já atendi, olha, cara, não foi um, não foi dois, não foi três, foi mais, cara. Clientes que tiveram parentes mortos na ditadura militar. Que assim, a pessoa sumiu e não teve enterro, não teve responsabilização de ninguém assumiu nada, deu perdido. Pessoas mortas pelo regime militar. Então, você acha que essas dores, esses traumas, assim, desaparecem? E o sistema grita, né? Ele grita, né? O alarme toca nessas emoções, né? Nesses sintomas, assim, que ninguém explica, né? Que ninguém consegue resolver, que ninguém entende por que se repete. Essa é a pergunta de milhões, né? Qual é a raiz aí da minha ansiedade? Então, você pode passar uma vida toda tomando ansiolítico, tapeando, né? Colocando lá perfuminho e lacinho em cima do cocô para ele não feder. É isso. É isso. Então, quer resolver? Vem constelar comigo. Como olhar para as dores dos pais e não se envolver? Suzy, respeitando a dor deles e respeitando o destino deles, porque isso devolve para eles a dignidade. Não dá para olhar com pena, não dá para querer carregar o peso, porque os filhos são campeões, né? Os filhos são campeões em carregar fardos dos pais, né? Ver que os pais não dão conta. Um exemplo, né? Por exemplo, a mãe não cumpre o papel de mãe.
Ou porque é doente, ou porque é codependente, ou porque teve uma infância horrível, não tomou o que precisava dos pais, ainda tá lá querendo tomar ou dos pais, ou do marido, ou de quem quer que seja, ou dos filhos, que é pior ainda. Daí os filhos não vão para a vida, né? Os filhos ficam atados no sistema de origem, naquela dependência e codependência, e a mãe, o quê? Não cumpre o papel de mãe. E daí o filho é convidado a ocupar que lugar? Numa dinâmica dessa. Vão imaginando aí. Você acha que o filho consegue ficar no lugar de filho? Esse é o problema. Essa pergunta da Suzy já diz. Ó a tentação que ela está tendo em ajudar, né? Os pais. Não se envolver. Que os filhos, eles não suportam, né? Não suportam ver a dor alheia. A dor dos pais. Que é lá se sacrificam, inclusive até morrem no lugar. Eu tenho uma cliente, cara, que a gente foi ver a questão... Ela tinha uma questão de... Eu vou fazer um parênteses, assim, nem tem tanto a ver com essa live, mas ela veio trabalhar uma questão de um transtorno alimentar, teve problema de anorexia na adolescência, depois a vida inteira lidando com a questão de bulimia, que foi uma cronificação do que aconteceu. E a gente foi ver lá, ela estava emaranhada com o pai, querendo carregar a questão do pai, se envolvendo. O movimento do pai era um movimento em direção à morte. O pai tinha um desejo secreto de morrer. Mas não tinha morrido, não tinha se matado, mas ele teve um ataque cardíaco e quase morreu. E na constelação, por que eu soube que o pai queria morrer? Porque na constelação ele ia pro chão. O pai estava vivo, sobreviveu ao infarto, mas a cliente, a bulimia estava a anorexia, a bulimia estava ligado à questão do pai. O pai que queria ir para a morte. E a filha, naquele momento, a dinâmica era eu por você. Antes eu do que você. Antes morra eu do que morra meu pai. Porque a criança, ela tem um pensamento mágico, né? Ah, se eu me sacrificar, se eu morrer, se eu não comer, se eu morrer, eu vou salvar a vida do meu pai. Então, melhor é que eu vá para salvar. Então, assim, isso tudo é inconsciente, tá, gente? A gente vê essas dinâmicas invisíveis na constelação familiar. Então, é o filho que secretamente quer carregar o pai, a mãe, a dor do pai, porque vê o pai num processo muito forte e o filho quer salvar. Porque, de alguma forma, se não salva o pai, a criança sabe que ela não vai sobreviver sem a proteção do adulto, né? Então, a criança, ela... Por isso que nas civilizações mais antigas, você vê lá os astecas, no México, e os rituais, né, sacrifícios humanos, muitas vezes eram sacrifícios de crianças, que eram entregues para os deuses, Então, o sacrifício de crianças é uma coisa muito comum em vários povos, né, bem ancestrais. Porque é isso, as crianças, elas já no instinto delas, elas querem se sacrificar pelos pais. Elas não suportam ver os pais morrerem, sofrerem. E elas têm esse pensamento mágico de que se eu for, eu alivio as coisas para o meu pai, para minha mãe. Ou se eu carrego para eles, tá tudo bem. Porque, no fundo, elas sabem que se não tinha um adulto, o pai cumprindo a função de pai, a mamãe cumprindo a função de mãe, ela não sobrevive. Então, isso tudo... E a gente está falando de algo muito arcaico, tá? Então, isso não é, obviamente, a solução para nada, não resolve nada, só piora tudo. Mas isso tudo são movimentos da alma muito arcaicos, né? E na constelação, a gente transforma essa compensação arcaica em compensação adulta. Compensação que leva para mais vida, né? Que vai para a direção certa, que é a direção da vida. Então, não se envolver é respeitar que cada um tem o seu fardo e que eles dão conta de carregar. E se você carregar por eles, os dois se enfraquecem. Cris perguntou aqui, o que fazer quando sua colega de trabalho age de maneira tóxica? Identifico que ela age exatamente como minha
irmã mais velha agia comigo. Não é o assunto dessa live, né? Mas, assim, dinâmicas de trabalho, dinâmicas de relação, seja em trabalho, seja relações afetivas, amizade, isso muita coisa são, que eu digo assim, são reflexos do que nós tivemos na nossa infância em casa, né? Então, isso que você já identificou, segue essa pista aí, né? Ela age exatamente como minha irmã mais velha agia comigo. Então, isso tá dizendo, tá gritando para que você cure algo na sua infância, na tua relação com a tua irmã, tá? A Sophie falando, eu fui mãe dos meus irmãos. Fora de lugar. Então, você deve ter ansiedade, certo? Então, quando a gente tá fora de lugar, irmão tem que estar no lugar de irmão. Irmão mais velho tem que estar no lugar de irmão mais velho. Irmão caçula tem que ficar no lugar de irmão caçula. E quando a gente quer cumprir, substituir a mãe em alguma função, cara, danou. A gente cria uma desordem sistêmica tremenda, tremenda. Os pais não adultecem, continuam crianças, né? A criança perde a infância, ela não recupera a infância nunca mais e se enfraquece, não vai pra vida, não vai pra frente, não fica só perpetuando relações de codependência. O que significa honrar uma mãe narcisista? Olha, essa pergunta aí é de milhões, Fernanda. Como posso fazer isso sem me agredir mais, honrando ela? É possível? Sim. Vem constelar comigo. Não dá para responder assim na live, é algo bem complexo, mas eu posso dizer assim. Essa coisa de honrar, muita gente fala muita bobagem, é uma palavra que tem tantos significados, é uma palavra contaminada de tanta coisa, que a pessoa já entende que honrar é sinônimo de perdoar, tá? Não existe perdão em constelação, não existe perdão. Um pai narcisista, uma mãe narcisista, para quem não sabe, narcisismo, transtorno de personalidade narcisista, é um transtorno que causa muitos danos, baseado em manipulação, baseado em mentira, em gaslighting, em muita crítica, enfim, agressões todas, né? E invalidação. Então é um estrago psicológico gigantesco. Existe abuso, né? O abuso narcísico tem, enfim, tem muitas sequelas esse abuso. Geralmente ele acontece, né, quando a criança ainda está formando a personalidade. Então, né, como eu falei no início da live, muitos danos, né, muita resposta traumática. Então, vem constelar comigo porque é um processo, tá? Primeiro tem que olhar, não basta só olhar para a mãe, não é uma mãe que é narcisista, é um sistema familiar narcisista, é um sistema. É todo praticamente uma seita, né? É um sistema todo adoecido, é um sistema todo que que não permite que essa vida vá para frente, que é um sistema de sobrevivência, é um sistema de morte. Então, não resolve perdoar, porque isso só agrava a desigualdade. Então, uma mãe narcisista é uma mulher que não teve condição de ser mãe, né? Mãe no sentido de prover, de atender às necessidades e fazer o que for possível para não só sustentar aquela vida, mas permitir que aquela vida se desenvolva e prospere e se desenvolva, que vá para frente, né? É uma mãe que é um buraco negro, que ela suga, ela não fornece, né? Ela suga. Então, não adianta só olhar para a mãe, tem que olhar para o sistema. Isso não começou com a sua mãe, tá? Não adianta, não resolve honrar a mãe. Tem que olhar para a causa, onde tudo isso começou, onde esse sistema adoeceu a ponto de gerar uma mãe narcisista. Eu posso dizer com bastante segurança que não começou com ela, né? O que aconteceu na infância dessa mãe, o que aconteceu com os avós maternos. Então a gente vai ter que ir na geração dos avós, na geração dos bisavós e às vezes até mais para trás ainda. Resolve lá, depois tem um plano, tá, de tratamento, que daí tem que curar, trabalhar as sequelas que fica em quem cresceu num sistema assim, tá?
eu também já desenvolvi os mesmos transtornos alimentares por questões com os meus pais biológicos. E o Theta Healing e outras terapias me auxiliaram a isso. Ver que eu era muito mais que morra eu do que a minha mãe. Me auxiliaram a ver que era muito mais que morra eu do que antes morra eu do que a minha mãe. Essa é uma dinâmica comum, tá? Em transtornos alimentares. Não é regra, tá? Mas isso pode acontecer. Eu nunca coloco algo que... Eu não gosto de nenhum tipo de dogma, né, na constelação. Por exemplo, às vezes tem questões bem sérias com a mãe, de tomar a mãe, né? Mas não é sempre. Por exemplo, no caso dessa minha cliente, tinha uma dinâmica com o pai. Meus queridos, 1 hora de live. Passa rápido, né? A Caroline tá aqui, minha cliente querida. Seja bem-vinda. Tô encerrando aqui, depois assista a reprise. Lembrando, né, você que quer trabalhar a ansiedade, pôr a mão na massa, né? Esse grupo vai ser muito bacana. Vai ter as técnicas que eu adoro trabalhar, né? Não só a constelação familiar, mas técnicas corporais, de processamento de trauma, de processamento de feridas emocionais. A gente vai também trabalhar com questões da infância e a gente vai aprender a olhar para o nosso corpo, fazer as pazes com o nosso corpo, fazer as pazes com essa tal da ansiedade, né? Que eu digo que é uma das mais... É uma das sensações corporais, é uma das emoções mais difíceis de fazer companhia. Pelo menos no meu caso. Tá? Vinha raiva, eu até conseguia observar, ficar com ela, lidar, a tristeza também, o medo, mas a ansiedade, ela era aquela, quando ela vinha, eu tinha vontade de mandá-la embora, né? Sai daqui, queria me livrar, queria me livrar, queria me livrar. Era muito insuportável ficar na presença, no mesmo corpo que ela, né? Compartilhar o corpo com ela. Mas hoje, gente, tem solução. E olhe, posso dizer uma coisa? Para fechar isso tudo que eu falei, porque hoje eu fui bem... Hoje eu pus o dedo na ferida aí dos remédios, né? Pus o dedo na ferida, tá? Então, gente, tudo que a indústria farmacêutica é só uma tentativa de cópia do que o nosso lindo corpo faz perfeitamente, brilhantemente bem. O nosso corpo e as plantas, né, as folhas, a natureza tá aí com, né, milhões de anos de desenvolvimento, né? Então vamos pôr a indústria farmacêutica no seu devido lugar, porque nós somos a indústria farmacêutica, né? O nosso corpo produz todas as substâncias de tudo. Gente, quer a prova mais louca disso? De que se você tá numa ameaça de morte, você tá no acidente de carro, decepa a sua perna, o teu corpo vai liberar uma química muito mais potente do que qualquer opioide, e você não vai sentir a sua perna. Você vai estar anestesiado. Você vai estar, se for muito intenso, você vai até desfalecer para não ter que sofrer, para você poder chegar ao socorro para o hospital. Quando o teu cérebro autônomo compreender que, ok, tô dentro da ambulância, tô dentro do hospital, você vai sentir que você perdeu a perna. O teu corpo tem essa capacidade de anestesiar, de apagar para você não sentir. Então, assim, o corpo da gente produz, o que eu quero dizer? Produz toda a química, toda a farmácia do mundo que existe por aí, e a gente tem a farmácia natural que o nosso cérebro produz, nosso corpo produz. E é com ela que nós vamos trabalhar nas técnicas corporais para ajudar o nosso corpo, facilitar o nosso corpo a encontrar o caminho da autocura. Autocura. Ah, não tô falando assim... Tem que dar uma ajudinha, né? Tem que olhar a causa. Não adianta só, corpo, produz aqui, não sei o que. Não, não é. A gente dá uma ajudinha para esse corpo, tá? E esse corpo, quando ele é bem olhado, bem cuidado, né? Ele responde que é uma beleza e a gente entra no nosso poder inato de autocura. Sim, Fernanda, assista lá depois o início. Gente,
Gratidão a vocês que estiveram aqui, assistiram até o final, assistiram um trecho. Compartilhem, tá? Dê like, porque isso ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo. Esse conteúdo que eu dou para vocês, eu teria pagado muito dinheiro nesse conteúdo 20 anos atrás, quando eu tava com uma baita de uma crise de ansiedade, tá? Então, que você possa, do seu jeitinho, retribuir isso, compartilhando, principalmente com as pessoas que você se importa, que precisam receber essa informação, porque não é interesse da indústria, tá? Não é interesse. Então, eu tô te dando de graça aí. Quem quiser, quem puder mergulhar aí no meu grupo terapêutico, seja muito bem-vindo. Vai ser um prazer seguir nessa jornada com vocês. Então, entrem lá no link da minha bio, primeiro botãozinho lá, grupo SOS Ansiedade, que é um grupo de pré-inscrição. Lembrando que as inscrições vão abrir dia 1º de outubro, tá bom? Beijo grande, ótima semana e a gente se fala na próxima terça-feira, 8 horas da noite. Tchau, tchau.